sobrenatural. Capítulo 94. A Pomba e a Águia. Ano 1965. William Branham levou sua família para Jeffersonville para passarem lá os meses de julho e agosto de 1965. Ele queria ter reuniões especiais lá por uma semana e pregar sobre as 7 últimas taças mencionadas em Apocalipse 15 e 16. Infelizmente, não conseguiu alugar o auditório da escola durante o verão. Bill sabia que o Tabernáculo Branham não comportaria todas as pessoas que viessem se ele anunciasse reuniões especiais. Por isso realizou fora. Ele pediu à equipe de diretores do tabernáculo para olhar uma tenda grande para que eles pudessem comprar. Com uma tenda no estilo de circo, Bill imaginou que poderia alugar o campo de um fazendeiro, armar a tenda e realizar reuniões especiais pelo tempo que seu assunto requeresse. Além disso, ele ainda pensou que poderia haver uma interpretação literal da visão de uma tenda que teve em dezembro de 1955, ou uma catedral, que tinha uma pequena casa no interior onde os milagres ocorreram. Enquanto isso, Bill estava contente em pregar no Tabernáculo Branham todos os domingos pelos próximos 2 meses. Na manhã de domingo, 18 de julho de 1965, ele falou sobre tentando fazer uma obra para Deus fora de sua vontade. Ele tomou seu texto em 1 Crônicas 13, onde o rei Davi trouxe a arca do concerto de volta para Jerusalém. Davi colocou a arca numa carroça de bois, ao invés de deixar os levitas carregarem, como Deus tinha estabelecido. Quando os bois tropeçaram, Uzá, que não era um levita, colocou a mão na arca para segurá-la. Instantaneamente, Deus matou o homem por sua imprudência. Uzá sinceramente quis fazer um serviço para Deus, mas Deus não aceitou seu gesto, porque era contrário aos mandamentos de Deus. Bill trouxe esta história para o cenário religioso de hoje, citando Marcos, capítulo 7, verso 7, onde Jesus disse: "Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens." Naquela noite, seu assunto foi alimento espiritual em seu devido tempo. Seu texto estava em 1 Reis 17. Durante um tempo de seca e fome resultante, Elias se escondeu do rei Acabe junto ao ribeiro de Querite, e Deus usou corvos para lhe trazer comida. Bill disse que isto era um tipo do clima religioso de hoje. Uma grande seca e fome espiritual tem envolvido o mundo. Ele citou Amós 8:11, "Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor." Bill usou outras histórias da Bíblia para mostrar que Deus sempre alimenta seus filhos com uma dieta apropriada no tempo apropriado. Bill disse: "Por que minha mensagem não circula entre as denominações? Ela não é a comida deles. Ela não é comida para alimentar a igreja morna. Esta mensagem é a comida da noiva. Ela é alimento espiritual em seu devido tempo. Ela faria aquelas assim chamadas pessoas da igreja se sentirem mal do estômago. A mensagem é rica demais para elas, mas para os filhos do reino é pão, é vida, é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente." Em 25 de julho de 1965, Bill pregou os ungidos dos últimos dias. Primeiro, leu Mateus 24, verso 15
onde Jesus falou aos seus discípulos sobre os últimos dias, a grande tribulação e sua segunda vinda. Bill extraiu seu texto de Mateus 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Observe como Jesus usou o termo falsos cristos, ao invés de falsos Jesuses. A palavra Cristo significa o ungido. Jesus colocou no plural para que soubéssemos que haveria muitos falsos ungidos no tempo do fim. Jesus relacionou esses falsos ungidos aos falsos profetas. Um profeta ouve de Deus e em seguida ensina a revelação ao povo. Esses falsos ungidos são os falsos pregadores que ensinarão falsas doutrinas e enganarão a milhões de pessoas. Algumas vezes suas doutrinas vão chegar perto da verdade, mas estarão erradas em alguns pontos-chave. Lembre-se como Satanás enganou a Eva no jardim do Éden. Deus disse a Eva que se ela comesse do fruto de certa árvore, ela morreria. Satanás disse que se Eva comesse daquele fruto, ela não morreria, mas se tornaria semelhante a Deus, porque ela saberia a diferença entre o bem e o mal. Satanás disse a Eva coisas que era verdade, mas sua mentira consistia naquela palavra, não, que mudou tudo. Esses falsos ungidos no tempo do fim irão torcer a palavra de Deus o bastante para que ela não signifique mais o que Deus quis dizer. E ao fazer isso, eles enganarão a todos, exceto os eleitos. Felizmente, não é possível enganar o eleito, a noiva de Cristo, porque o Espírito Santo guiará este povo em toda a verdade. O que exatamente está ungindo esses falsos profetas? Surpreendentemente, eles estão ungidos com o Espírito Santo genuíno, porém são falsos. Como pode ser isso? Em Mateus 5, 45, Jesus disse: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ele não está simplesmente se referindo à chuva natural, ele está também se referindo à chuva espiritual do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse o mesmo em Hebreus capítulo 6, verso 4 ao 8. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Como pode o genuíno Espírito Santo ungir um falso mestre? Novamente, Billy usou a ilustração de uma laranjeira que tem outros frutos cítricos enxertados em seu tronco. Um galho de toranja produzirá toranja, um de limão produzirá limões, um galho de lima produzirá limas. Todos estes galhos estão se alimentando da vida que há nas raízes da laranjeira. Mas quando a laranjeira produzir um novo galho de seu tronco, ele produzirá laranjas. Da mesma maneira, a denominação católica, a denominação metodista, a denominação batista, todas as denominações estão se alimentando do Espírito Santo. Infelizmente,
Os católicos produzem mais católicos. Os metodistas produzem mais metodistas e etc. No entanto, ou melhor, quando a árvore-mãe produz um novo galho, ela será exatamente igual ao galho original do livro de Atos e produzirá um povo que será batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, receberá o Espírito Santo e seguirá os ensinamentos de Pedro e Paulo. Um povo que crerá no Deus que ainda faz milagres. Deus ensinou esta lição para Bill pela primeira vez, quando ele visitou uma convenção pentecostal em Mishawaka, Indiana, em 1936. Durante a convenção, ele viu 2 homens que falavam em línguas desconhecidas e interpretaram as línguas. Depois que a reunião terminou, Bill conversou com esses 2 homens. Deus lhe mostrou por meio de uma visão que um deles era um genuíno cristão e o outro era um hipócrita. Como poderia eles, aparentemente, possuírem o mesmo dom sobrenatural? E isso perturbou, até que Deus lhe mostrou uma visão que explicou esse paradoxo. Bill viu, em primeiro lugar, o mundo girando em seu eixo. Então ele viu um homem vestido de branco caminhando sobre a terra semeando trigo e outras boas sementes. Em seguida, Bill viu um homem vestido de preto semeando joio e outras sementes más. Todas as sementes cresceram juntas. Quando a seca veio, todas ficaram sedentas e oraram por chuva. Quando a chuva veio e as regou, o joio louvou a Deus junto com o trigo. Bill usou Hebreus capítulo 6, do 4 ao 8, para explicar a visão. A mesma chuva rega todas as sementes juntas, mas a natureza da semente permanece a mesma. Em Mateus 7, versos 15 ao 20, Jesus disse: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos deles são as doutrinas que eles pregam. A boa doutrina se alinha com a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Jesus continuou: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em João 15, versos 5 e 6, Jesus disse: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá bom fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Bill disse: Vocês me ouviram pregar sobre a verdadeira e a falsa vinha há muitos anos. Eu mostrei como Caim e Abel se encontraram no altar. Os dois eram religiosos, os dois eram ungidos, ambos desejando vida e adorando o mesmo Deus. Caim foi rejeitado ao passo que Abel foi aceito. Foi revelado a Abel que ele deveria oferecer sangue de cordeiro no altar. Em Hebreus 11, verso 4 diz: Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim,
pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons. Você pode pensar que isto não foi revelação. O que é fé? Fé é algo que é revelado a você, algo que ainda não aconteceu, mas você crê que acontecerá. Fé é uma revelação da vontade de Deus. Jesus disse que ele edificaria sua igreja na rocha da revelação de quem ele é. Ainda hoje, muitas igrejas nem mesmo creem em revelação espiritual. Eles creem no ensinamento dogmático de algum sistema. Há não muito tempo atrás, eu estava conversando com um cristão erudito. Ele disse: Senhor Brana, nós recusamos todas as revelações. Eu disse: então você tem que recusar Jesus Cristo, pois ele é a revelação de Deus, Deus revelado em carne humana. A menos que você veja isto, você está perdido. Jesus disse: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ele é a revelação de Deus, o Espírito de Deus revelado em forma humana. Se você não pode crer nisto, você está perdido. Se você o coloca como uma terceira pessoa, uma segunda pessoa ou qualquer outra pessoa além de Deus, você está perdido. Jesus disse: a menos que você creia que eu sou ele, você morrerá em seus pecados. Isto é uma revelação. Bill começou o mês de agosto pregando o Deus desta era maligna e terminou o mês pregando o Éden de Satanás. Na mensagem O Deus desta era maligna, ele extraiu seu texto de 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, dos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é imagem de Deus. A frase Deus deste mundo se refere a Satanás, que tem tido o controle deste mundo desde que Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. Em seu sermão O Éden de Satanás, Bill mostrou como o propósito de Satanás desde o princípio era estabelecer seu reino na terra, para que ele pudesse ser adorado como Deus. Século após século, milênio após milênio, ele trabalhou para esse objetivo, usando toda forma de engano imaginável. Hoje ele tem finalmente alcançado seu objetivo. Satanás tem finalmente reproduzido sua versão do Jardim do Éden. Este mundo, com suas religiões altamente organizadas, incluindo o cristianismo organizado, e sua ênfase em ciência e tecnologia, como resposta para cada problema, este mundo tem se tornado um verdadeiro Éden de Satanás. Entre esses dois sermões, Bill pregou: Cristo é revelado em sua própria palavra. Neste sermão, ele tomou seu texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, onde Paulo disse: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Bill disse: ao usar a palavra de Deus, há 3 coisas que você não deve fazer. Você não deve interpretar mal a palavra de Deus, aplicá-la erroneamente ou deslocá-la. Ele deu 3 exemplos dizendo que se uma pessoa interpreta mal a Jesus Cristo, como sendo qualquer outra pessoa senão o próprio Deus, isto é, se você faz dele a segunda pessoa da divindade, como se ele fosse apenas um Deus entre 3, isto iria contrariar cada palavra em toda a Bíblia. Isso quebraria o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Isso faria com que toda a religião cristã se tornasse um bando de pagãos adorando 3 deuses diferentes.
Então, você não deve interpretar mal a posição de Jesus na Bíblia. Ele era mais que o Espírito de Deus dentro de um homem. Ele era diferente de nós, porque seus genes e cromossomos foram criados por Deus do ventre de Maria. Mas ao mesmo tempo ele era como nós, sendo ele um verdadeiro homem, isso faz dele Deus e homem. Ele era o Deus-homem. Não devemos interpretar mal Jesus Cristo como sendo qualquer outra pessoa, a não ser a palavra de Deus traduzida em carne, pois o próprio Jesus é a interpretação da Bíblia. Ele está se manifestando em seu corpo, a Igreja. Através das diferentes eras da Igreja, ele se revelou, primeiro, através de seus pés, no trabalho fundamental dos apóstolos. E agora estamos na era dos olhos, a era profética. Em seguida virá o cérebro, o próprio Jesus Cristo. Ele é a inteligência, e ele deve governar o corpo durante todo o tempo. Então o corpo completo de Cristo é revelado na forma da noiva que foi tirada do seu lado, como Eva foi tirada do lado de Adão no princípio. Um exemplo para aplicar mal a palavra é ler as Escrituras que falam sobre cura divina e milagres e dizer que isto foi somente para os dias passados do tempo de Jesus e dos 12 apóstolos. O poder de Deus não deve ser relegado à história antiga. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você deslocará a palavra se você não reconhecer as Escrituras que falam diretamente sobre a era da Igreja na qual você vive. No segundo e terceiro capítulo de Apocalipse, Deus disse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo dedicou aquelas 7 cartas àquelas 7 igrejas. E cada carta era diferente, porque cada era foi diferente. Deus tem uma mensagem específica para cada era. Sua noiva em cada era a ouvirá, e assim ela vai manejar bem a palavra da verdade. É desta maneira que ela vence, apesar de tudo que Satanás lança contra ela. Aqueles que vencerem na 7ª era da Igreja, Laodiceia, irão reconhecer Malaquias 4, versos 5 e 6, Lucas 17:30, Apocalipse 10, de 1 ao 7, e outras escrituras que se aplicam especificamente para o seu dia. Quando o verão de 1965 terminou, William Branham levou sua família de volta a Tucson para que seus filhos retornassem à escola. José, agora com 10 anos, estava começando o 5º ano e Sara, com 14 anos, estava começando o 9º ano. Rebeca, agora com 19 anos, tinha terminado o 2º grau, atual ensino médio, mas ainda estava morando com seus pais nas 2 casas em condomínio, na Avenida Parker. Com 46 anos, Meda era uma mãe ocupada com os filhos na idade escolar. Bill, agora com 56 anos, não estava certo do que Deus queria que ele fizesse a seguir. Seu futuro estava aberto a várias possibilidades. Ele tinha somente uma grande campanha agendada para o resto do ano. 4 dias em Shreveport, Louisiana, no final de novembro. Além disso, ele tinha poucas reuniões individuais agendadas. Uma no sábado de manhã, no dia 11 de setembro, no café da manhã dos homens de negócios do Evangelho Completo em Phoenix,
e outra reunião na semana seguinte na Igreja Assembleia de Deus, em Gateway, em Tucson. Ele estava feliz que o reverendo Mark lhe convidara para falar nas Assembleias de Deus, Gateway, mas ao mesmo tempo, esse compromisso fez reviver uma de suas antigas preocupações. Ele tinha boa amizade com a maioria dos ministros pentecostais de Tucson, apesar de ter vivido lá por 2 anos, e esta foi a primeira vez que um deles lhe pediu para falar em sua igreja. Bill entendia a posição destes pastores. Era uma questão política da igreja. Como seus líderes denominacionais discordavam com as doutrinas de Billy Branham, os pastores locais não poderiam convidá-lo para falar sem arriscarem sua reputação diante de suas denominações. Bill não os culpava por aquilo. Ele os amava da mesma forma. Contudo, ele não se sentia confortável em levar os seus filhos a nenhuma dessas igrejas regularmente. Além disso, Bill estava preocupado com o bem-estar espiritual de centenas de pessoas que havia se mudado para Tucson para que pudesse estar perto de seu ministério. E ainda, não havia nenhuma igreja na cidade onde elas poderiam ouvi-lo ensinar. Como Deus não tinha lhe falado para retornar ao seu ofício original de pastor, Bill não se sentiu dirigido a começar outra igreja. Ele sentiu que deveria ficar livre para viajar como um evangelista. Assim, por um longo tempo, Bill estava orando para Deus inspirar alguém para estabelecer uma igreja em Tucson, onde a sua mensagem poderia ser ensinada. Durante os últimos meses, Bill pediu para vários homens qualificados pensarem sobre se mudar para Tucson e iniciar essa igreja. Mas até agora ninguém tinha dito que se sentia guiado a fazer isso. Numa sexta-feira, 10 de setembro de 1965, Bill viajou a Phoenix. Na manhã seguinte, no salão do Ramada Inn, ele falou para os homens de negócios e suas famílias sobre o poder de Deus para transformar. Depois que a reunião terminou, Bill conversou com Pierre Green, um jovem homem de negócios cristãos de Beaumont, Texas. Pierre Green tinha 32 anos, somente um ano mais velho que Billy Paul. Pierre e Billy Paul haviam se encontrado e tornaram-se amigos quando estudaram na escola bíblica em 1952. Pierre tinha patrocinado a campanha de cura de Bill em Belmont em 1964. Agora Pierre disse a Bill que iria vender seus negócios no Texas para que pudesse ir de mudança para Tucson e abrir um local de culto para aquelas pessoas que seguiam a mensagem de Bill naquela cidade. Bill insistiu com ele para fazê-lo rapidamente. O compromisso de Pierre Green em abrir uma igreja em Tucson aliviou uma das preocupações de Bill. Ele ainda estava preocupado com o livro que estava preparando sobre as 7 eras da igreja. Em casa, em Tucson, ele revisou os manuscritos uma vez mais antes de enviar para a gráfica. Ele queria adicionar algum material. Em janeiro de 1964, o Papa Paulo VI visitou Jerusalém. Ele foi o primeiro Papa a fazer isso. Naquela mesma noite, a lua passou por um eclipse total. Bill leu sobre esses 2 eventos no jornal, que também continha uma série de fotografias mostrando o eclipse lunar. Ele observou que o sombreamento da lua nestas 6 fotografias combinava com o sombreamento nos círculos
que desenhou em seu quadro negro no Tabernáculo Brana, quando ilustrou a quantidade de luz que havia em cada era da Igreja. Aquele eclipse lunar de 1964 parecia ser um sinal no céu confirmando sua mensagem sobre as 7 eras da Igreja. Ele queria colocar aquelas 6 fotos do jornal em seu livro e explicar o que significava. A outra grande preocupação de Bill era com relação à sua saúde. No começo do ano, seu problema de acidez estomacal tinha voltado novamente. Isso estava lhe provocando náuseas e indigestão durante todo o verão. Já era outono e seu estômago parecia estar ficando pior. Ele estava perdendo peso e tendo problemas para dormir. Algumas vezes, a dor o atingia tão bruscamente, tão forte em seu peito, que imitava um ataque cardíaco. Seu médico testou seu coração com um eletrocardiograma. O resultado mostrou que seu coração batia forte o suficiente para atingir a marca dos 100 anos. Confuso, o médico o enviou a um especialista em estômago. Bill explicou para o especialista em estômago, um médico chamado Van Ravensworth, como ele tinha sofrido com esta condição estomacal desde que era garoto. A primeira vez que ele se sentiu mal foi aos 7 anos de idade, e isso o incomodou por cerca de 1 ano. Então o problema o deixou e ele se sentiu bem até aos 14 anos aproximadamente. O problema voltou quando ele tinha 23 anos. Seu estômago o incomodou por meses, até que ele se tornou um cristão e Jesus o curou. Ele ficou livre dos sintomas por cerca de 7 anos. E então aquilo o atacou novamente. A cada repetição dessa condição, ia ficando pior. Quando o problema o atingiu novamente em 1948, quase o matou. Seu estômago ficou tão ruim que o forçou a ficar fora de seu ministério nacional por 6 meses. Naquele tempo, ele foi à clínica Mayo, em Rochester, Minnesota, esperando encontrar o que estava errado com ele. Mas eles não puderam ajudá-lo. Felizmente, ele se recuperou. Na 6ª vez que o mal o atingiu, ele estava na Índia no final de 1955 e o incomodou durante a maior parte do ano de 1956. Isso parecia vir sobre ele a cada 7 anos e geralmente durava cerca de 1 ano, mais alguns meses ou menos alguns meses. Então ele passou 8 anos sem sofrer outro ataque severo e supôs que estava livre daquilo até aquele momento, quando a doença começou a lhe incomodar novamente. Dr. Van Ravensworth sugeriu que Bill se submetesse a uma endoscopia gastroduodenal, um novo procedimento em que ele seria sedado e um tubo chamado endoscópio seria introduzido em sua garganta. Através deste endoscópio, o médico poderia ver o interior do seu estômago e talvez assim ele pudesse dizer qual era o problema. Bill concordou com o procedimento. Na sexta-feira, 17 de setembro de 1965, o Dr. Van Ravensworth usou o endoscópio para examinar as paredes do estômago de Bill. O anestesista, que deu a Bill uma pequena dose de sódio pentotal, esperava que seu paciente dormisse 10 minutos sob sedação. Ao invés disto, ele dormiu 10 horas. Na manhã seguinte, Bill tomou café da manhã com Pierre Green na cafeteria do Ramada Inn, onde Pierre estava hospedado. O velho e o jovem conversaram sobre quais os passos iriam tomar
para estabelecer uma igreja em Tucson. Então Bill contou a Pierre sobre muitos dos eventos sobrenaturais que precederam e se seguiram a abertura dos 7 selos no livro de Apocalipse. A visão da estaca em seu jardim em Jeffersonville, a espada que apareceu em sua mão no Cânion Sabino, os 7 anjos que o encontraram perto do pico pôr do sol e etc. Eles ficaram no restaurante por tanto tempo que acabaram almoçando ali. No domingo à noite, Bill pregou na Igreja Assembleia de Deus, Gratway. Seu assunto foi sede. Usando Salmos 42 como seu texto, ele comparou a sede do corpo por água com a sede da alma por Deus. Através de conexão telefônica, este sermão foi transmitido ao vivo para 28 igrejas do Texas a Nova York. Na segunda de manhã, 20 de setembro de 1965, ele acordou às 5 horas e imediatamente pensou sobre a consulta à tarde com o Dr. Ravensworth. Nesta consulta, ele iria ficar sabendo do resultado da endoscopia da sexta-feira anterior. Ele olhou da pequena cama onde estava deitado para a cama onde Meda dormia. Os olhos dela ainda estavam fechados. Sentando-se na cama, Billy olhou pela janela para as montanhas Catalinas. Seus olhos seguiram o contorno da linha do horizonte até a entrada do Cânion Sabino. De repente, o horizonte desapareceu. Ele não estava mais em seu quarto, mas em pé no meio de uma floresta. Em sua frente estava uma árvore morta, tão velha, que toda sua casca e a maioria de seus galhos tinham caído. Bill reconheceu este tronco como a mesma árvore oca que ele tinha visto em uma visão bem antes de receber os resultados dos testes da Clínica Mayo, em 1948. Na visão anterior, ele tinha batido do tronco com uma vara, fazendo um estranho esquilo sair lá de dentro. O esquilo tinha pulado nele e entrado em sua boca, descendo para seu estômago, onde ele arranhava com suas garras afiadas. Quando ele clamou ao Senhor por ajuda, uma voz disse: "Lembre-se, é só 6 polegadas de comprimento." No decorrer dos anos, toda vez que seu estômago azedava e suas forças diminuíam, ele pensava sobre a visão e se perguntava sobre o que o Senhor queria dizer. Agora aqui estava ele, 17 anos depois, olhando para o mesmo tronco oco. Tenho certeza que é a toca daquele esquilo, Bill pensou. Eu me pergunto se aquele esquilo estranho ainda está aí. Pegando uma vara, ele bateu no lado da árvore. O esquilo pulou para fora. Ele pulou direto em Bill, que estava assustado. Mas desta vez, ao invés de assentar em seu ombro e entrar em sua boca, o esquilo bateu em seu peito e caiu morto no chão. No mesmo momento, uma voz disse: "Vá para as montanhas Catalinas." Tão repentinamente como a visão apareceu, ela se desvaneceu. Bill se viu novamente em sua cama, olhando pela janela em direção ao Cânion Sabino. Seu coração encheu-se de satisfação. Uma emoção esperançosa, como quando você ouve o som de um trovão no deserto e pensa que uma chuva tão esperada pode finalmente chegar. Várias horas depois, ele levou Sara e José para a escola, e então continuou dirigindo em direção ao Cânion Sabino. Ele se dirigiu ao parque e seguiu a estrada ao lado do córrego. Em setembro, a água escorria apenas de piscina para piscina entre as pedras gigantes. As árvores altas e verdes do fundo do cânion contrastava fortemente com a esparsa vegetação verde clara
que pontilhava as encostas rochosas acima. Cerca de 3 quilômetros adiante da entrada do parque, ele deixou seu carro no estacionamento e seguiu a trilha na encosta leste do cânion. Quando ele chegou a uma bifurcação onde a trilha se dividia, tomou o caminho ao sul que o levaria às colinas de nível médio, onde a espada do rei apareceu em sua mão. Era quase 11 horas da manhã. Assim que Bill chegou a uma enseada na encosta do cânion, onde a trilha fez um giro de 90 graus, de repente sentiu a presença do Senhor. Abruptamente, ele parou e tirou o chapéu, pensando: ele está aqui em algum lugar. Bill deu mais alguns passos, então parou de novo e disse: Senhor, eu sei que tu estás aqui. O que significa isso tudo? Olhando ao redor da enseada rochosa, ele observou um animal morto. Olhando mais atentamente, ele ficou surpreso ao ver que era um esquilo, embora um esquilo de aparência estranha à sua maneira de pensar. Este animal pertencia a uma espécie de esquilo nativo no Arizona e México. Era menor que os esquilos que ele caçava em Indiana e Kentucky, e não tinha aquela enorme e espessa cauda característica de seus primos do norte. De certa forma, ele parecia mais com uma doninha do que com os esquilos que estavam acostumados a ver. Era definitivamente o animal que ele tinha visto na visão daquela manhã. Ele tinha pulado das pedras acima e caído nos galhos de cactos, conhecidos como salto cholla. Talvez o esquilo tenha fugido de um predador com tanta pressa que não teve tempo de olhar antes de pular. Seja qual for a razão, ele cometeu um erro fatal. Os galhos do salto cholla são protegidos por uma espessa cobertura de 2 polegadas de comprimento de espinhos, como agulha de costura, apontando em todas as direções. Alguns desses espinhos perfuraram a cabeça, o peito e o estômago do esquilo. De algum lugar, por entre as pedras acima dele, uma voz disse: seu inimigo está morto. Ele cutucou a carcaça com o pé. A julgar pela rigidez da carcaça, o esquilo devia ter morrido há vários dias. Talvez na época em que Bill tinha ido ao hospital para fazer o exame do estômago. Era de se admirar que os corvos não tivessem comido o esquilo morto até aquele momento. Bill continuou pela trilha, parando quando chegou ao lugar onde a espada do rei apareceu em sua mão. Ele ficou ali por um tempo, apreciando a beleza do cânion, agradecendo ao Senhor por seu amor e misericórdia. Então ele desceu a trilha até seu carro. Ele tinha uma consulta marcada. No fim da tarde, o Dr. Ravenworth disse: Senhor Brana, você tem gastrite, que é uma inflamação na parede do estômago. É por isso que seu estômago é tão sensível e você sente náuseas e algumas vezes vomita. As paredes de seu estômago deveriam ser macias e flexíveis, mas estão secas a ponto de parecerem com o couro. Infelizmente, não há nada que a ciência médica possa fazer por você. Eu sinto muito. O desencorajamento ameaçou atingi-lo como uma cobra rastejando perto de seus pés. Bill chutou aquilo com fé, encorajado pela visão que teve naquela manhã e o esquilo morto que tinha visto no cânion Sabino. Ele disse à sua esposa: querida, eu não sei como, mas eu vou ficar livre deste problema no estômago. Na manhã de terça-feira, ele foi novamente ao cânion Sabino. Estacionou o carro no final da trilha e subiu o cânion. Onde a trilha se dividia, ele virou de novo à direita, tomando o caminho sul pela encosta leste do Sabino. Enquanto caminhava, sua mente o aturdia com o prognóstico que o Dr. Ravenworth tinha lhe dado, que parecia tão definitivo.
Mas, ainda no dia anterior, naquela mesma trilha, ele tinha ouvido uma voz sobrenatural dizer que seu inimigo estava morto. Algumas vezes a fé e a percepção dos fatos lutam uma contra a outra, especialmente se a fé e os fatos parecem ser incompatíveis. Bill sabia por experiência que a fé era um poder maior, mas somente se aquela fé estivesse em linha com a vontade de Deus. Bill não queria apenas presumir que sabia qual era a vontade de Deus nesse assunto. Ele queria saber com certeza. Então sua pergunta foi: qual inimigo estava morto? Ele lembrou-se do exame feito pelos médicos da Clínica Mayo em 1948. Eles também lhe haviam dito que nada poderia ser feito em relação à sua acidez estomacal. Naquela época, ele teria sido desencorajado se não fosse pela visão daquele esquilo de aparência engraçada e por um sonho peculiar que sua mãe havia tido na mesma época. Ella Brana sonhou que Bill estava morando no oeste construindo uma casa numa colina. Ela viu o filho deitado de costas, sofrendo com acidez no estômago. Então, ela viu 6 pombas brancas descerem e pousarem no peito dele. Elas arrulhavam como se estivesse tentando lhe dizer alguma coisa. Em seguida, voaram na forma da letra S. Bill sempre tinha indagado a respeito do sonho de sua mãe, porque coincidiu com a visão e a enigmática prescrição do Senhor. Lembre-se, são só 6 polegadas de comprimento. Na numerologia de Deus, o número 6 está associado ao homem, porque Deus criou Adão no 6º dia. 6 é um número incompleto. Depois de 6 dias de criação, Deus descansou no 7º dia. 7 significa conclusão. As 6 pombas do sonho de sua mãe representavam a misericórdia de Deus vindo a ele 6 vezes em sua vida e curando-o de sua acidez estomacal. Cada cura era temporária, com duração de aproximadamente 7 ou 8 anos. Desde 1948, ele estava esperando ansiosamente para ver a 7ª pomba branca, que lhe diria que seu sofrimento tinha acabado. Naquele trecho do cânion, a trilha não era plana, mas subia e descia de uma saliência a outra, significando que Bill tinha que se concentrar onde colocaria o pé, para não torcer o tornozelo. Ele notou um clarão branco brilhante à sua frente, definitivamente fora de lugar no meio daquela coloração pastel das encostas secas. Erguendo a cabeça, ele ficou surpreso de ver uma pomba parada na trilha. Suas penas pareciam brancas como neve. Deve ser uma visão, Bill pensou, esfregando os olhos. Com certeza é uma visão. O pássaro tinha a cabeça inclinada para o lado, permitindo, por um dos olhos, olhar diretamente para ele. Em seguida, a pomba piscou uma vez, 2, 3 vezes. Aquilo lhe fez saber que ela era real. Uma pomba em uma visão não piscaria a menos que houvesse uma razão específica para ela piscar. Bill deixou a trilha e passou pela ave na descida da encosta. Ela não voou. Quando Bill voltou para a trilha, a pomba ainda estava olhando para ele, só que agora com o outro olho. Ela o observou até que ele sumiu na próxima curva da trilha. Quando ele voltou 1 hora mais tarde, ela já tinha ido embora. Bill pensou: como um filho de Abraão, eu não considero o que o médico me disse. Eu vou ficar bem de todas as maneiras. Na manhã de quarta-feira, 22 de setembro de 1965, ele voltou novamente ao Cânion Sabino. Desta vez não havia dúvidas lhe ameaçando como cascavéis. Nesta manhã seu propósito era simplesmente louvar ao Senhor por sua bondade e misericórdia.
Quando ele chegou ao T da trilha, desta vez ele foi para o lado esquerdo e subiu em direção norte. Aproximadamente às 11h30, Bill sentiu sede. Então desceu para a base do cânion e bebeu de um fundo e claro poço, onde a água se juntava e o riacho escorria por entre os pedregulhos de granito. O dia já estava quente e ficando mais quente ainda. Tirando a camisa, ele amarrou-a na cintura e subiu a encosta para chegar à trilha. Bem acima dele, onde o penhasco tocava no céu oriental, uma das rochas parecia uma águia gigante com a cabeça virada, olhando para trás sobre suas asas fechadas. Cansado da subida, ele parou para descansar à sombra de uma rocha que era aproximadamente o dobro de sua altura e era moldada praticamente como uma pirâmide. Numa olhada rápida ao relógio, viu que era quase meio-dia. Dentro dele uma voz disse: "Coloque suas mãos sobre esta rocha e ore." Obedientemente ele colocou as mãos sobre a rocha, inclinando o corpo de maneira que sua bochecha pressionou relativamente a superfície fria. Virando o rosto para cima em direção daquelas pedras do topo do penhasco que se assemelhava a uma águia, Billy orou: "Deus do céu, obrigado por..." Antes que ele terminasse a oração, uma voz retumbou do penhasco acima dele, perguntando: "Sobre o que você está apoiado bem no seu coração?" Assustado, Billy afastou o corpo e olhou atentamente na pedra em frente dele. Ali, encravada na superfície da pedra, na altura do seu coração, estava a palavra águia. As letras eram formadas de quartzo branco e estavam claramente em alto relevo no granito escuro. A primeira letra de águia, em inglês, eagle, parecia letra E, maiúscula. As outras 4 letras estavam no idioma inglês, apesar de não estarem ligadas como a maioria das palavras são. Cada letra era diferente uma da outra. Todas as letras eram mais ou menos niveladas uma com as outras e igualmente espaçadas. Era algo que, quando as pedras do cânion foram formadas, Deus embutiu um pouco de quartzo branco nessa pedra e a posicionou no alto do penhasco. Então, durante algum terremoto, talvez quando o governo mandou detonar as pedras para construir a estrada do cânion, ela tenha caído e partido ao cair, vindo parar perto da base da encosta, e estivesse esperando até esse dia para entregar sua mensagem. Isso viria a ser a confirmação final do ministério de William Branham.